Um conector contaminado na saída de um Raman de 30 dBm pode não gerar apenas perda. A energia absorvida pela sujeira pode aquecer o ponto de contato e danificar permanentemente a fibra. Neste vídeo, você vai entender o mecanismo da falha e aprender um procedimento seguro de inspeção e limpeza para evitar dano na placa, no DGO e no enlace. 30 dBm correspondem a 1 watt de potência óptica. Os amplificadores Raman de 28 e 30 dBm são classificados como laser classe 4. Consulte o manual do fabricante para confirmar as especificações dos conectores e também do DGO. Isso é importante. Não se deve presumir que um conector, adaptador ou componente óptico comum seja compatível com esse nível de potência. A especificação do fabricante e o projeto do enlace determinam o conjunto correto. Em baixa potência, poeira, óleo ou resíduo no end-face normalmente aparecem como aumento de atenuação e reflexão. Em alta potência, a contaminação pode absorver parte da luz. A luz absorvida se transforma em calor, concentrado em uma área microscópica, exatamente onde os dois conectores fazem contato. Esse ponto quente pode carbonizar o resíduo, alterar a superfície da fibra e, em casos severos, fundir o vidro. Depois do dano, limpar já não resolve. O end-face precisa ser avaliado, e o componente danificado pode ter de ser substituído. Em condições de potência elevada, um ponto de dano também pode iniciar o fenômeno conhecido como fiber fuse. Forma-se uma zona de alta temperatura que se propaga pelo núcleo, geralmente na direção da fonte, deixando uma sequência de danos ao longo da fibra. A ocorrência depende da fibra, da potência, do comprimento de onda e das condições do defeito. Portanto, não é correto afirmar que todo conector sujo causará fiber fuse. O ponto prático é outro. Em alta potência, a contaminação pode deixar de ser apenas uma perda óptica e se transformar em dano físico. No lado do amplificador, o dano pode atingir o conector de alta potência e o pigtail interno do módulo. Isso normalmente não permite uma troca simples em campo e pode exigir avaliação do fabricante ou substituição da placa. No lado do DGO, a falha pode ficar restrita ao cordão óptico, mas também pode atingir o adaptador e a extensão interna. Nesse caso, o reparo envolve o distribuidor e pode afetar outros circuitos próximos. Por isso, nunca conecte uma ponta limpa em uma porta que não foi inspecionada. Os dois lados da conexão precisam estar aprovados. Um conector degradado pode parecer rompimento, falha de placa, perda excessiva no enlace ou erro de potência. Antes de alguém inspecionar o end-face, a equipe pode gastar horas com OTDR, medições e substituições que não atacam a causa. O prejuízo não é apenas o componente danificado. É também o tempo de indisponibilidade e de troubleshooting. Antes de inspecionar, limpar, conectar ou desconectar, o laser de bombeio deve estar desligado e o isolamento precisa ser confirmado conforme o procedimento da empresa. No equipamento, verifique a indicação de pump off ou laser desligado na gerência e no painel frontal. Quando o procedimento exigir medição, utilize somente um medidor e um arranjo óptico especificados para a potência e para o comprimento de onda. Não aplique um watt diretamente em um power meter comum. Nunca olhe para a fibra e nunca use um microscópio óptico direto em uma ponta que possa estar energizada. Sem confirmação segura de potência isolada, o trabalho não começa. Com a potência isolada, use um videomicroscópio apropriado. A referência de mercado é a IEC 61300, parte 3, seção 35. A norma orienta a avaliação de partículas, riscos e defeitos no end-face. Para conectores monomodo, observe principalmente a região do núcleo, a casca e toda a área física de contato. Se o equipamento tiver análise automática, use o critério de aprovação correspondente ao tipo de conector. Inspecione a ponta do cordão e também a porta ou outro conector. Mesmo um cordão novo deve ser inspecionado antes do primeiro acoplamento. Se houver poeira ou partícula solta, comece pela limpeza seca. Para a ponta do plug, use um cassete ou ferramenta compatível e faça um único passe na direção indicada pelo fabricante. Para a porta ou adaptador, use um limpador tipo One Click
com a ponteira correta e acione até o clique. Não improvise a ferramenta e não fique esfregando para frente e para trás. Uma ferramenta inadequada pode empurrar a contaminação para o núcleo ou riscar a superfície. Se a sujeira for oleosa ou persistente, use o método úmido permitido pelo procedimento e pelo fabricante. Aplique uma pequena quantidade de fluido específico para a fibra ou álcool isopropílico de grau óptico quando autorizado, em um lenço sem fiapos. Não aplique o líquido diretamente no conector. Passe primeiro na área levemente umedecida e termine em uma área seca, removendo o resíduo. Nunca use papel comum, algodão de farmácia e nunca assopre com a boca. Umidade, saliva e partículas só pioram a contaminação. Depois da limpeza, inspecione novamente. Se ainda houver contaminação, repita o ciclo com uma área limpa da ferramenta. Só faça o acoplamento quando os dois endfaces estiverem aprovados pelo critério aplicável. Se o conector não for utilizado imediatamente, instale uma tampa limpa. Atenção! A tampa protege contra poeira, mas não garante que a ponta esteja limpa. Ao retirar a tampa, inspecione de novo. O primeiro erro é confiar no olho nu. O núcleo de uma fibra monomodo tem aproximadamente 9 micrômetros e a contaminação crítica pode ser invisível sem ampliação. O segundo erro é limpar apenas o jumper e ignorar a porta. O terceiro é reconectar sem reinspecionar. E o quarto é tratar a inspeção como substituta da medição. A própria IEC esclarece que a inspeção visual complementa, mas não substitui parâmetros como atenuação e perda de retorno. Use cada método para a finalidade correta. Fechando, desligue e isole o laser. Confirme a condição segura conforme o procedimento. Inspecione os dois lados antes de conectar. Faça limpeza seca primeiro e limpeza úmida, apenas quando necessária e autorizada. Reinspecione. Conecte somente após a aprovação. E proteja as interfaces não utilizadas com tampas limpas. Em Raman de alta potência, limpeza não é detalhe de acabamento. É uma barreira de segurança e de confiabilidade da rede. Se esse conteúdo ajudou, compartilhe com a equipe de campo. Aqui, a estrada continua.